Mensagem completa de La Salette. Sobre a mensagem completa revelada pela Santíssima Virgem Maria nas valiosas aparições de La Salette, França, em 1846, a Maximino Giral e Melanie Calvati, os videntes só aceitaram revelar a totalidade da mensagem principal, também chamada e conhecida por Segredo de La Salette, antes de 1858, por obediência e com a finalidade de ser levado ao conhecimento exclusivo do Papa. Antes, observo que na minha ótica, nesta mensagem profética de La Salette, existem alguns fatos que já ocorreram e outros que ainda se realizarão, por fazerem parte da atemporalidade do conteúdo. Nossa Senhora também usa por vezes linguagem figurativa e análoga, que é normal em profecias, mas todas podem ser decifradas com estudo e discernimento. Ao mesmo tempo, é uma mensagem que possui trechos muito claros e objetivos. Ainda é importante destacar que esta mensagem de La Salette é como que um autêntico e fidedigno resumo escatológico dos acontecimentos proféticos que virão. Você notará claramente a evolução da linha temporal em alguns fatos ou temas espirituais citados pela Santíssima Virgem. Na minha análise, todas as aparições, em especial que seguiram após La Salette, na cronologia, após o século XVIII até os dias de hoje, preenchem as informações factuais contidas nesta mensagem completa, isto é, formando o quebra-cabeça profético, que ainda está em pleno andamento. Bem, retornando à parte histórica inicial, a obediência ao Papa foi o motivo principal que fez com que eles revelassem a mensagem na íntegra. Este foi o motivo da primeira redação oficial do segredo, feita por Maximino, em 3 de julho de 1851, e por Melanie 3 dias depois. Em 1853, o novo bispo de Grenoble, Monsenhor Ginoliac, ordenou que eles voltassem a escrever o segredo no papel. Todas estas redações ficaram sob sigilo no Vaticano naquela época. Em 1858, ano da aparição de Nossa Senhora em Lourdes, os videntes ficaram liberados da obrigação do silêncio e deram ao conhecimento público a mensagem, e isso também foi profetizado pela Santíssima Virgem. Logo no começo da mensagem é dito por ela. A vidente Melanie enviou ao Papa, o Beato Papa Pio IX, uma redação mais detalhada e completa. Durante o resto de suas vidas, tanto Melanie quanto Maximino responderam a inúmeras consultas e pedidos de esclarecimentos sobre a mensagem ou segredo completo revelado por Nossa Senhora. Vale destacar que estas aparições em La Salette foram devidamente aprovadas pela Santa Igreja Católica. A seguir, na íntegra, a versão histórica do segredo, que é conservada no Vaticano como a mais completa. É uma redação mais extensa, feita por Melanie em 21 de novembro de 1878, considerada definitiva pela vidente. Assim começa a mensagem revelada por Nossa Senhora. Melanie, o que vou dizer-vos agora não ficará sempre em segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornar-se-ão cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não existe mais ninguém digno de oferecer-se como vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de modo espantoso.
Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com a sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrerão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas seja firme e generoso. Combata com as armas da fé e do amor, eu estarei com ele. Que ele não confie em Napoleão III. Seu coração é falso e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se afastará dele. Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais, cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a o elevarem. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra, o sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grandioso poder sobre a natureza. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra, para seduzir mais homens, esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras. Pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu, ou ainda almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou, e uma falsa luz iluminará o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício,
Os maus atentarão várias vezes contra sua vida sem poder abreviar seus dias. Mas nem ele nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. A seguir haverá uma guerra geral, que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas, as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, refere-se a Deus, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Paris será queimada e Marsella engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá a minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia, em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um precursor do anticristo, com tropas de várias nações, guerreará com o verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus, para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome, que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, e será movida pelos 10 reinos do anticristo, cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são caras. Felizes essas almas humildes conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade. A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de pavor, na espera do que deve acontecer à terra emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra,
vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos serão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas servem de pastagens aos seus demônios. Durante esse tempo nascerá o anticristo, de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos aterrorizantes, fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas, terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, eles farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra, que engolirão montanhas, cidades, etc. A vidente colocou reticências aqui nesta parte da mensagem de Nossa Senhora. Continua Nossa Senhora. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte, todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra. Apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo, que reina nos céus. Apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos meus apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como os meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará em consternação. Mas eis Enoque e Elias cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo, e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra, haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares, os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício, o sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos, Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adorarão o verdadeiro Cristo vivo entre eles.
Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o batismo se abre. Eis o Rei dos Reis das trevas. Eis a besta com seus súditos, dizendo ser o Salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá. E a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre, com todos os seus, nos seus despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. E assim termina a mensagem completa de La Salette, conforme transcrita integralmente pela própria Melanie Calvati. Assista e medite em especial este vídeo em oração, com discernimento quantas vezes forem necessárias.